E se alguém lhe disser que feridas são essas nas suas mãos, dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Israel, correto, tem promessa de redenção, mas o arrebatamento da igreja... Perdeu a festa, né? Perdeu a festa. O arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, o galardão, correto, que será entregue no tribunal de Cristo, são experiências, ou serão experiências exclusivamente à noiva, à igreja de Cristo, Se preparou. não para Israel. Tá certo? Mas Israel adquiriu. As noivas, as loucas, as virgens loucas, adquiriram o azeite. Então quer dizer que não está perdido. Não, de forma alguma. Que elas voltaram com o azeite, né? Elas conseguiram o azeite, só que elas não participarão. Tá? Pastor, Experiência nesse do caso aí, né, nesse contexto que a gente está falando das nécias ser a Israel, e elas saíram comprar e elas conseguiram e voltaram. O que é que elas conseguiram? Elas conseguiram o azeite. Sim, mas esse azeite aí... Espírito Santo. Conseguiram o Espírito Santo? E como que foi isso? E Tá. como que é isso? Nós vamos lá. Tá tudo aqui para a gente. Oi, Marcos. Tá. Correto? Estão atentos. Para se ter o azeite ou o Espírito Santo, tem que aceitar Cristo, reconhecer Ele como o único, suficiente Salvador. A luz, né? A lâmpada. A lâmpada, né? A lâmpada eles têm, mas está faltando o azeite. Eles precisam do azeite. Para ter o azeite tem que ter o noivo. Isso. Para ter o Espírito Santo tem que ter Cristo. Quando que isso vai acontecer? 7 anos de grande tribulação. Após os 7 anos de grande tribulação, a guerra do Armagedon, quando todas as nações virão contra Israel, tá certo? E quando eles não tiverem mais nenhuma esperança de sobrevivência, imagine, Israel é uma nação pequena. E vai vir um monte de gente, né? Todas as nações. Todas as nações cercarão Jerusalém para destruir Jerusalém, para destruir Israel. Eles não terão, humanamente falando, chance alguma. Se não houver uma intervenção, como vai haver a intervenção divina, correto? Todo Israel será destruído. Tá? Mas aí vai acontecer algo bastante interessante. Vamos lá em Zacarias. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 6. Eita, vamos lá em Zacarias. Zacarias. Capítulo... Vocês que estão assistindo aí o podcast Fortalecendo a Fé, capítulo fiquem ligados nos detalhes. O pastor Nelson está nos trazendo aqui uma perspectiva muito boa sobre as 10. Profunda, né? As 10 virgens, né, Marcos? Muito profunda. Os detalhes, o pastor explica certinho, não deixando dúvida. Se você tem dúvida aí, deixa aí no comentário aí. Isso. A sua dúvida aí que vai ser com certeza explicada. Zacarias. Capítulo 13, versículo 6. Pode ler, pastor. E se alguém lhe disser que feridas são essas nas suas mãos, dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Zacarias 3 o quê? 13, versículo 6. É 13. É 13. Você estava no 3? Tá no 3. Eu também. Pode conferir aí. Minha Bíblia está estranha. Se alguém lhe disser que feridas são essas entre os teus braços, ou mão, né? Interpretação. Então ele dirá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Tá? Então, quando Jesus ele vir, ele colocar os seus pés sobre o monte da oliveira, ou das oliveiras, tá certo? O povo judeu que está ali cercado, que está ali, correto? Sem solução humana, sem escape algum. Praticamente perdido, né, pastor? Perdidos, né? Sem esperança alguma. Eles estarão dizendo: é o nosso fim, acabou. Vou erguer a bandeira branca e já era. E nem bandeira branca iria resolver. Nem possibilidade disso. Porque a intenção é destruir mesmo. Destruir, né?
Correto? Não é, não, vamos fazer aliança com eles se eles se renderem. Não, a intenção é destruir mesmo. Acabar mesmo. Correto? Jesus, ele virá da mesma maneira como ele subiu para os céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz que quando Jesus estava sendo ascendido aos céus, tá certo? Cerca de aproximadamente 500 pessoas estavam ali, segundo o relatório de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, correto? Jesus foi ascendido aos céus e desapareceu nas nuvens, sumiu aos olhos dos espectadores ali, da igreja, dos apóstolos e tudo mais. A Bíblia diz que 2 varões de brancos chegaram lá. E eles perguntaram: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir um dia, como para o céu o vestir. E como que Jesus foi para o céu? Feridas nas mãos? Nos pés? Nos pés? Ferida da lancetada no peito? Ferida da coroa de espinho? E eles deixaram bem claro, ele vai voltar da mesma maneira. Ele vai voltar no mesmo lugar e da mesma maneira. Jesus voltará para intervir, para livrar, para dar a Israel a vitória. Entendeu? Da mesma maneira como ele subiu. Então, eles irão perguntar, mas que feridas são essas nas suas mãos? Ele diz, essas feridas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Aqui mesmo em Israel. Aí sim. Da cá em si. Aí sim, falou assim, mas pera lá. Então esse é o Cristo que disseram que era uma farsa? Esse é o Cristo que disseram que ele era um impostor? E nós não Esse acreditamos. é o Cristo que disseram, né, que ele era um charlatão? Esse é o Cristo que disseram que ele morreu, foi sepultado e o seu corpo roubado pelos seus discípulos? Cairá a ficha de Israel. É quando Israel irá se converter ao Senhor. Eles terão um escape, que a Bíblia diz que o Monte das Oliveiras se abrirá, né? Uma parte para o norte, outra parte para o sul, e o povo vai ter escape. A Bíblia diz que naquele momento Deus vai colocar confusão entre o povo que estão ali para lutar contra Israel, para destruir Israel. Eles terão uma visão, correto? Não nítida, uma linguagem que eles não irão entender. Tipo, lá na Torre de Babel. Torre de Babel, né? Exatamente, como na Torre de Babel. Deus já fez isso? Fez na Torre de Babel. Eles irão lutar entre eles mesmos. Deus já fez isso? Já fez. Quando? Nos dias de Gideão e os 300. A Bíblia diz que os medianitas, né? Quando viram o barulho ali, quando o exército de Gideão, com apenas 300 homens, enquanto que o exército dos medianitas eram milhares e milhares e milhares, a perder de vista. Mas eles batiam no cântaro, na espada, e as tochas ali diziam, espada de Deus, espada de Gideão, espada de Deus, espada de Gideão. E o barulho foi tão grande, tão tremendo, tão estrondoso, que ele falou assim, não, é um grande exército, nós estamos perdidos. nós estamos perdidos. Vambora. Eles ficaram tão confusos ali, com tanto medo, que eles começaram a lutar entre eles mesmos e se mataram. Nossa. Então Deus vai fazer isso novamente, né? Vai dar a eles confusão, divisão, confusão de linguagem, eles não irão se entender, um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, e ninguém vai se entender, vão ficar desbaratinados, vão ficar igual barata tonta. Nossa. Correto? E nessa loucura toda, eles vão lutar entre eles mesmos. Israel vai escapar. Entendeu? E nesse momento é que Israel, ao reconhecer Jesus, ao abraçar a causa de Cristo, ao aceitar Jesus como o Messias, o Salvador, Israel vai ser cheio do Espírito Santo. Eita. Aí o azeite que eles foram buscar e o azeite que eles foram buscar. Eles não participaram, ou não participaram do arrebatamento, mas eles adquirem o azeite. Eita, é forte, hein? Entendeu? Eles adquirem o azeite.